Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Convido o deputado Tadeu Filipelli a tomar assento à mesa e secretariar os trabalhos. Solicito ao seu secretário que faça a chamada nominal dos deputados para a verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Encontram-se 8 deputados presentes, portanto, há quórum regimental para prosseguimento da sessão. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência do trabalho. Damos início ao comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Manuel Andrade, em nome da liderança do PP.
Senhor presidente, senhores deputados, prezados amigos da imprensa, há poucos dias conversava eu e o deputado Filipelli a respeito de uma visita que o PP fez à Novacap, no sentido de buscar uma solução que culminasse com o pagamento do passivo aos motoristas caminhoneiros que são contratados naquela empresa. E ontem, senhor presidente, meus nobres pares, voltei a conversar com diversos caminhoneiros que reclamando desesperadamente o atraso desse pagamento, que hoje já se aproxima da 8ª quinzena sem pagamento. E eu quero aproveitar a chegada do deputado Antônio Kafur, líder do PT, para pedir para ele, mais uma vez, talvez a 100ª vez, no sentido dos parlamentares petistas intervirem junto ao secretário de Fazenda e à Novacap para que realize o pagamento dos caminhoneiros. Hoje mesmo a bancada do PP deverá assinar mais uma moção. Naturalmente que o governo não tem se sensibilizado com as moções que apresentamos. Me parece que está mais preocupado em dar o calote nos motoristas. Eu até usei um termo certo dia, e o deputado Rainha achou engraçado. O governo está agindo como os velhacos de antigamente, se escondendo, escamoteando, para não pagar a quem deve. E eu quero dizer ao presidente e aos nobres pares que as famílias dos caminhoneiros, que são quase 300 famílias, estão passando momentos terríveis. Muitas das famílias já venderam seus telefones, outros utensílios domésticos, para sobreviverem, porque até hoje, Kafur, até hoje, a Novacap continua inadimplente. Lamentavelmente, virou moda esse governo dar o tombo em quem trabalha. Não obstante, a perseguição efetuada contra aqueles que trabalham. As greves pipocando por todos os lados, senhor presidente. A comunidade reclamando, salários públicos reclamando também, porque o governo não tem cumprido os seus compromissos. E aí, nós ainda temos que conviver, no que pese os reclames desta casa, especialmente dos parlamentares oposicionistas, o governo ainda não se preocupou em pagar o que deve. Então, está aí instituído em Brasília a velhacaria, tão detestada em tempos anteriores, e agora ressuscitada pelo governo Cristóvão. Concedo a palavra ao deputado Kafur. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria dizer que, ao jogo de cena de um parlamentar dessa casa, símbolo de sucesso, que ontem discorreu acerca de um mapa fundiário elaborado pela Companhia Imobiliária do Distrito Federal e de transações de terras, eu queria dizer que eu vou responder em seguida, não hoje, acerca disso. Porém, hoje eu queria dizer nessa casa sobre a ocupação da Fazenda Barriguda no município de Buritis. E por que nós envolvemos? E ontem
eu fui comunicado por uma jornalista de uma denúncia de que o governo do Distrito Federal estaria financiando estaria por trás daquela ocupação. Primeiro, eu queria dizer que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é um movimento hoje massivo, de caráter nacional, é um movimento que tem sua autonomia, é um movimento que tem sua independência, é um movimento suprapartidário, é um movimento não atrelado nem ao Estado, nem a instituições oficiais ou privadas, nem a igrejas, ou seja, é uma organização da sociedade civil que tem sua bandeira de luta e que é expressa. Primeiro é ocupar os latifúndios improdutivos, como aquele. Segundo é resistir, o que aquelas famílias estão fazendo ali agora. Terceiro é produzir, porque é transformar a terra naquilo que nós entendemos é a razão maior de ser da terra. Produzir riqueza, produzir comida, produzir alimento. Nós entendemos que não há possibilidade desse país ser moderno ou atingir modernidade, como muitos propagam, se não viermos, para encerrar, senhor presidente, a defender a bandeira da reforma agrária, a reforma agrária já, urgente, a reforma agrária, porque nós não podemos conviver com a indiferença, nós não podemos conviver com a exclusão social, nós não podemos conviver com a miséria e com a fome. Aquelas famílias estão dando uma lição de cidadania a todos nós. E queria dizer que nós nos envolveremos sempre com esse tema. Ali há famílias de Brasilândia, há famílias de Ceilândia, há famílias de Planaltina, há famílias da Agrovila São Sebastião, de origem rural, que estão ali dizendo: queremos terra, queremos ficar no campo, porque é a nossa história, é a nossa tradição, foi o que nós aprendemos a fazer. Por isso, depois de um esforço muito grande, nós conseguimos, sim, ontem, evitar uma catástrofe, porque os 300 homens da PM, os 2 helicópteros... Deputado Cafu, eu vou terminar. O desejo daquelas 712 famílias, dentro daquela fazenda, lá na beira do rio Urucuia, era de resistir à ação de despejo, usando força policial. E nós não temos nenhuma dúvida do que seria esse embate. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Até de Patos de Minas vem polícia. Lá de Patos de Minas. Lá da terra. Muito na rua Majogote, não vai vir. Não vai vir. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, eu queria até dar um conselho ao deputado Cafu, que ele pegue aquela música do Geraldo Vandré. O que esse grupo seu está precisando é cantar mais aquela música, o latifúndio. O que aquele povo que está invadindo lá, eles precisam 7 palmos só. Aí resolve a situação deles, viu? Porque fechar a estrada, fazer a cachorrada que esse povo está fazendo, o que eles precisam é isso, porque não existe respeito a ninguém, não existe respeito à propriedade. Nós estamos num país que não aceita o que os seus invasores, deputado Cafu, estão fazendo. E não aceita também, deputado Odilon Aires, digníssimo presidente do PMDB, não aceita que uma CPI, que feita aqui, uma CPI da pizza não, da grilagem, se transforme como transformou. Está aqui a politicagem feita em papel da gráfica da Câmara Legislativa, promovendo a deputada Maninha. Não foi isso, deputado Cafu, que nós, fala o seu nome para o senhor pedir direito à resposta. Não foi isso que nós combinamos de promover politicamente, atacar o deputado Luiz Estevo, dizendo que ele era indiciado na CPI. Por quê? Porque havia engenharia, comprou em licitação pública da Prefeitura de Formosa as terras e 3 anos depois vendeu ao deputado Luiz Estevo. Por que não jogaram a via engenharia e foram para o deputado Luiz Estevo? Então, desde o início, que essa CPI mostrou a sua característica de política,
querendo fazer política contra o governador Roriz, que foi um homem que tudo fez pela legalização da terra, porque nós sabemos, senhores deputados, que o maior grileiro que tem dentro do Distrito Federal é o governo. O governo, sim, invadiu, e o governo, sim, continua invadindo, e o governo, sim, continua indicando as invasões, como o deputado, agora mesmo, o deputado Cafu, que eu tenho por ele uma admiração, vem aqui e prega invasão. É isso que a CPI queria coibir. E está aqui homens sérios, e vou dizer, Pedro Passos é um homem sério, Avelar é sério, o Ludovico, Humberto Ludovico é um homem sério, mesmo com o ataque que sofreu, Pedro Henrique Teixeira é um marco da história de Brasília. Então, tentaram tomar o RK, tentaram tomar tudo. Então, sai aqui. Aonde está o presidente da comissão de grilagem, que trabalhou dia e noite, está aqui, e nem os projetos combinados, meio minuto para terminar, senhor presidente, o combinado que nós, os deputados da comissão, deputado Luiz Estevam, entrasse, proposta da deputada Maninha, entrasse com projetos pessoais, mas em nome, todos em nome da comissão, e não foi isso, ela põe aqui que os projetos são dela. Maninha desvenda a máfia dos condomínios. Cadê a máfia? Cadê os presos saídos? Aí, foi uma presa, mas é processo antigo. Essa comissão foi um fracasso, porque está aqui a prova do fracasso. Esse sim merecia uma CPI. Esse sim, aqueles que tentaram jogar o nome honesto do deputado Luiz Estevam, o nome honesto do governador Roriz, o nome honesto de todos aqueles, Humberto Ludovico, todos aqueles que tentaram pegar. Mas eu vou dar um conselho, quando entrar numa dessa, lembre-se que existe dignidade, que existe honra em cada cidadão, e que vocês não devem nunca proceder às escuras e às noites para promover um boletim mafioso igual esse. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cafu. Eu fui citado e eu gostaria de que o senhor me concedesse um tempinho rápido para responder o deputado César Lacerda. A presidência vai analisar as notas taquigráficas. Infelizmente, eu não estava acompanhando todo o discurso do deputado César Lacerda e, se procedente, de acordo com o regimento interno, concederei o direito de respostas. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. O senhor sabe quem foi o presidente da CPI da Terra? Com certeza sei, deputado João de Deus. Foi Vossa Excelência. Então, eu gostaria também, que eu fui citado como presidente, e gostaria de... A presidência vai analisar da mesma forma. De cerrar a fileira juntos com o deputado César Lacerda em relação à CPI da Terra. Vossa Excelência quer direito de resposta, é isso? Gostaria. Não tenho? Vou analisar as notas taquigráficas. Aqui e está igual a CBN? Analisar a citação feita a Vossa Excelência. Sim, senhor. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, eu gostaria também de falar a respeito desse jornal promocional da deputada Maninha. Mas, em respeito à sua ausência, eu evito de falar hoje em plenário, mas já devo falar para a imprensa. Eu falar no rádio. Aqui no plenário, eu vou aguardar a presença da deputada. Mas quero falar também sobre o governo federal, o desrespeito que o senhor Bressa Pereira trata o servidor público. E esse desrespeito, ele atinge em cheio Brasília, atinge a sociedade, atinge o público do modo geral. O servidor público tem sido tratado, perante o senhor governo FHC, como se fosse aqueles bandidos da Avenida Paulista, como se fosse aqueles mafiosos de São Paulo que se instalam em Brasília. Então, o descaso que tem hoje com o servidor público é graças àquele gaguinho do Ministério da Administração.
ele coloca como se fosse a solução do país a perseguição, a raiva e o ódio que ele tem do servidor público, a sua incompetência, a sua inoperância, o seu descompromisso com Brasília e com o Brasil. Ele taxa o servidor público de como se fosse uma pessoa não grata para a sociedade brasileira. E hoje traz aqui na coluna do Aricunha, exagero do governo contra os funcionários. Ele, até hoje, não pegou um funcionário fantasma, até hoje não prendeu os corruptos das planadas do Ministério, até hoje ele não puniu o senhor Agrives, que tem um salário de R$23 mil, recebe jeton a mais, e ele fica tentando denegrir e perseguir a imagem do pobre servidor daquele ministério, agente de portaria, agente administrativo, servidores de nível superior que ganham salário desgraçado, miserável, para viver um país da ilusão, um país da fantasia. Um país do terceiro mundo que o governo federal tem a ousadia, a cara de pau, de dizer que nós estamos vivendo um país de deflação. Isto é o desrespeito à teoria econômica, isso é um desrespeito aos princípios econômicos, aos princípios de finanças públicas, quando, só para concluir, senhor presidente, você disse que nós estamos vivendo num país de terceiro mundo, com banco falindo, maior número de desemprego registrado nesse mundo, na América Latina, e ele disse que nós estamos vivendo um processo de deflação. É vergonhoso que se registra perante a opinião pública, a cara de pau do senhor Fernando Henrique Cardoso, de se apresentar para o Brasil. Muito obrigado. Senhores deputados e senhores líderes, esta presidência informa a todos os deputados que ontem realizou-se a reunião de líderes na presidência e que ficou decidido que até à tarde, às 18 horas de amanhã, os deputados deverão informar, a partir de relação elaborada pela assessoria de plenário, qual o projeto sobre a questão da terra deva ser incluído no debate que esta Casa fará sobre esta questão. No dia 15, às 15 horas, haverá uma reunião dos assessores indicados pelos líderes para uma primeira discussão sobre este problema, sobre os projetos. E no dia 21, quinta-feira da semana que vem, nós estaremos realizando uma nova reunião de líderes para tentar elaborar um cronograma definitivo sobre este assunto. A presidência solicita, então, senhores deputados, que, se necessário, informem a assessoria de plenário até amanhã sobre a inclusão de novos projetos. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus, ausente. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Esse é o próximo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, eu gostaria hoje de cumprimentar o empresário brasiliense Ronaldo Monte Rosa, por ter sido eleito ontem presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagem. É uma realização excepcional para Brasília, é um empresário radicado nesta cidade há muitos anos, que já ocupou a presidência da Embratur, é um empresário que tem seus negócios centralizados em nossa cidade e, considerando o potencial de serviço e o potencial turístico para eventos e congressos que a nossa cidade tem, acredito que seja uma grande conquista para Brasília.
Quem sabe, a partir da eleição de Ronaldo Monte Rosa, nós possamos realmente dinamizar o setor turístico do Distrito Federal, a fim de que, com essa atividade, que é chamada de indústria sem chaminés, nós possamos minorar a situação de 129 mil pessoas que não têm emprego hoje dentro do nosso Distrito Federal, principalmente jovens de todas as camadas sociais. Muitos deles, jovens de nível universitário, que deixam a faculdade e, infelizmente, embora tenham um diploma debaixo do braço, não conseguem um local para trabalhar. Um outro assunto que me traz a esta tribuna é o desdobramento de um fato ocorrido há cerca de 2 meses aqui no Distrito Federal, que foi a invasão por um grupo de sem terra, ditos sem terra, de uma área da fazenda Poço Claro Lamarão de minha propriedade. Já naquela ocasião, alguns depoimentos prestados indicavam o nítido apoio e uma certa dose de participação de alguns elementos ligados ao governo do Distrito Federal na organização e na logística daquela invasão. Imediatamente, eu encaminhei à Procuradoria-Geral da República um pedido de representação para que esta determinasse a abertura de inquérito policial. E quero informar ao plenário desta Casa que, na última semana, a doutora Marluce, que é a Procuradora-Geral, determinou imediatamente a abertura de inquérito no âmbito da Polícia Civil para que seja apurada rigorosamente a responsabilidade por aquele ato de invasão de uma fazenda produtiva no Distrito Federal, num flagrante desrespeito aos direitos de propriedade e aos direitos de uso da terra. Hoje, o Jornal de Brasília, em sua primeira página, traz uma chamada GDF acusado de dar apoio aos sem terra. E a acusação desta vez não parte de mim. A acusação parte de um dos líderes do movimento, pelo menos assim se intitula, do Movimento Nacional dos Sem Terra, senhor Celito Carlos, que se encontra hoje no município de Buritis e que foi entrevistado ontem pelo Jornal de Brasília. E eu chamo a atenção também para a grande matéria de capa do Caderno de Cidade, que aponta realmente a situação do que aconteceu, que começa a levantar o véu que encobria as razões e também o apoio que foi dado àquela desmotivada invasão numa área de minha propriedade. Eu estou muito sereno em relação a esse assunto, até porque não estou fazendo nenhum julgamento apressado. Relatei aqui o envolvimento de caminhões que prestam serviço à Nova Cap, já 2 dias depois daquele evento, e o Jornal de Brasília hoje é quem traz a declaração desse cidadão, que, sem dúvida alguma, a Polícia Civil chamará para prestar depoimento e poderá apurar qual o grau efetivo de envolvimento do governo naquele ato de tirania, naquele ato de agressão, naquele ato que absolutamente, cada vez mais se mostra claro, foi um ato de parte de segmento do governo do Distrito Federal para inibir o trabalho de um deputado que não se inibe. Quando cheguei a esta tribuna, muitas pessoas acharam que, pelo fato de ser empresário, pelo fato das possíveis retaliações que poderia sofrer do governo, eu teria algum constrangimento em desempenhar meu papel de opositor a este governo. Pois quero dizer a vocês o seguinte: o que eu tinha que fazer na minha vida de empresário eu já fiz durante 27 anos de trabalho dedicado. Portanto, a partir do momento em que me candidatei a deputado distrital, foi para abraçar com amor e coração a carreira política. É isso que estou fazendo, e nenhuma ameaça, nenhuma ação, nenhuma agressão, nenhuma intimidação, nenhuma retaliação vai calar minha voz ou vai diminuir meu ímpeto de mostrar à comunidade do Distrito Federal o verdadeiro desastre que é este governo que hoje ocupa o Palácio do Buriti. Para terminar, eu gostaria de dizer que amanhã vão se realizar algumas assembleias gerais com servidores do Distrito Federal, notadamente nas áreas de educação e de saúde, com o fim de discutir a questão da incorporação de abonos e de uma série de antigas reivindicações dos servidores do Distrito Federal. O governo, lamentavelmente, para encerrar, lamentavelmente, ao invés de apostar no entendimento, ao invés de procurar viabilizar junto a todos os segmentos do país a aprovação das justas reivindicações dos servidores, partiu para a confrontação, chamou os servidores para a greve, desafiou os servidores dizendo que numa greve geral ou cai o governo ou caem os sindicatos, ou seja, não apostou em nenhum momento no bom senso e na negociação. E sob o pretexto absolutamente desonesto, mentiroso, de que a União vinha sonegando recursos ao governo do Distrito Federal. Pois muito bem, levantamento feito ontem, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, junto ao CIAFEM e junto ao CIAF, mostra o seguinte quadro:
que o governo federal, este ano, repassou e repassará até o fim do ano um total de 480 milhões de reais ao governo do Distrito Federal, em excesso a tudo aquilo que foi repassado pelo governo federal no ano passado. Portanto, é preciso que o governo, antes de vir à Assembleia com a sua intransigência e com a sua arrogância, é preciso que o governo mostre o que foi feito desse dinheiro. É preciso que o governo diga por que um governo que não faz obras, um governo que não tem nenhuma realização a mostrar à sociedade em seus primeiros 8 meses de trabalho, fez com esse dinheiro, porque não tem obras, não tem dinheiro para realizações e se nega sequer a discutir com decência e respeito as justas reivindicações do funcionalismo público do Distrito Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou aproveitar e responder tanto as declarações feitas aqui, como o que disse o deputado César Lacerda. Eu vou ler a carta dos trabalhadores daquela fazenda à comunidade de Buritis. Nós, trabalhadores rurais sem terra, nos dirigimos aos solidários moradores de Buritis, que souberam nos acolher nesse difícil momento de privações, para dizer que estamos aqui para produzir, contribuindo com o desenvolvimento social e econômico do município. Nós não somos baderneiros, nem aventureiros. Estamos em Buritis para trabalhar de forma organizada e, por essa razão, ocupamos pacificamente e ordeiramente a improdutiva fazenda Barriguda. Estive lá e ontem o INCRA assumiu, o diretor de assentamentos, o diretor de assuntos fundiários e o presidente do INCRA, que eu não tenho nenhuma dúvida, é um fazendeiro, não tenho nenhuma dúvida. Foi uma reunião tensa, pesada. Arrancamos um acordo e uma nova ação de vistoria vai ser feita naquela fazenda. E não é mais o INCRA mineiro que vai fazer, não, que é suspeito nesse processo, que envolve o poder da família Valadares. Eu não quero entrar nessa discussão, mas eu vou dizer algumas coisas aqui. Sabemos do poder da família Valadares, que é um poder violento no estado de Minas Gerais. Como o poder econômico o é nesse país. Só que a gente quer acabar com isso. Nós vamos enfrentar esse poder cara a cara, usando os instrumentos legais que a lei permite. Nós queremos sim, e aí o acordo está feito. Uma comissão foi medido pelo diretor de assuntos fundiários. Se nós não vamos levar técnicos do INCRA de Minas Gerais. Se não tiver técnicos do INCRA de Brasília, eu vou buscar técnicos do INCRA na Bahia, no Maranhão, no Mato Grosso, mas não vai ser Minas Gerais. E nós vamos acompanhar essa vistoria e quero ver o laudo dizer que aquela fazenda é produtiva. Aquela fazenda está maquiada. São quase 5 mil hectares, a 15 quilômetros do centro de Buritis, na beira da pista que liga Arinos a Buritis, Buritis a Arinos. Quero dizer, não foram os trabalhadores que botaram fogo naquelas duas pontes. Uma 6 e a outra 15 quilômetros. Tem que ficar bem claro que é uma prática, aquilo é uma prática que nós não queremos aqui dizer, mas é claro e notório o envolvimento dos grandes proprietários, porque é uma maneira de minar a resistência daquelas famílias, isolá-las, impedi-las de poder ter ajuda, de poder ter solidariedade, de poder ter comida. Lá dentro tem mais de 400 crianças. Por isso, vai ser feito um novo laudo. E o INCRA daqui a hoje, ontem, portanto, de hoje a 29 dias, esse laudo tem que ser de conhecimento público. E eu não tenho nenhuma dúvida, aquela fazenda é improdutiva. Tirando a área desmatada, que eu tenho plena certeza, aquilo ali é para carvão, nós queremos saber o parecer do IBAMA sobre aquilo, e a mata nativa lá na beira do rio, onde as famílias estão lá. Vou continuar para terminar. A área ocupada, além de não estar sendo cultivada pelos supostos proprietários, está sendo desmatada com correntes, prática condenada por ambientalistas em todo o mundo por causar sérios danos, sérios prejuízos à fauna e à flora. Somos mais de 700 famílias acampadas em condições precárias e sofrendo as consequências de uma distribuição racionada de alimentos.
Até o momento, não recebemos nenhuma cesta básica que o INCRA havia prometido entregar. Estamos resistindo com fé. Junto conosco estão 400 crianças de 0 a 14 anos de idade, idosos e mulheres grávidas. 3 crianças já nasceram entre nós, desde quando erguemos o acampamento às margens do Rio Preto, há cerca de 2 meses. Lutamos por uma oportunidade digna de vida, com respeito à cidadania e com justiça social. Nós resistiremos porque a esperança é o que nos sustenta nessa luta. A esperança nos mantém confiantes de que haverá uma solução honesta para o problema, já que o INCRA atestou em produtividade da Fazenda Barriguda. Confiamos em uma decisão correta por parte das autoridades constituídas e agradecemos a compreensão dos moradores de Buritis. Mantemos nossas palavras de ordem: ocupar, resistir e produzir. Reforma agrária, uma luta de todos. Senhor presidente, esse assunto tem que vir para essa casa. Eu quero debater esse tema. Eu quero que esse tema seja tratado com a seriedade, com a importância, porque essa luta de enfrentar a prática da triste e vergonhosa UDR, tem gente dentro dessa casa que tem relação com aquela instituição. Se armou na época do Plano Nacional da Reforma Agrária, quando na Constituição queríamos discutir, sim, o que fazer com as grandes propriedades. Nós vamos enfrentar a cerca, a pistolagem, o judiciário comprado. Nós vamos enfrentar porque entendemos que esse país não pode conviver com os grandes proprietários que querem a terra para excluir, para oprimir, para inumanamente expulsar famílias humildes. Essas famílias merecem respeitos. Essas famílias merecem desta casa consideração. Jamais termos chulos desqualificantes. Conclua, Quanto deputado. à liderança dita como sendo liderança do Sem Terra, eu digo aqui de Deputado cabeça, Cafu, eu vou ter não que... pertence ao MST, não é da direção, e trago a direção regional. Eu acho que nós podemos fazer o seguinte: convocar a coordenação regional do MST para vir discutir reforma agrária nessa casa. É uma proposta que eu faço. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda para a questão de ordem. Eu queria comunicar a essa casa que eu aceito o desafio do deputado Cafu para um debate sobre o sem terra com ele e com terra ou sem terra, de qualquer forma. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas ausentes em Pequim. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar aqui solicitando a informação da presidência quanto ao uso da gráfica da Câmara. Aqui tem um jornal do PT, da deputada Maninha, de promoção pessoal e que exclui da CPI da grilagem os deputados da oposição que pertenceram à CPI, que trabalharam com afinco nesse trabalho da CPI e que nesse jornal, senhor presidente, só cita o nome dos deputados governistas e foi impressa aqui na Câmara. Há tempos atrás eu levei um jornal para ser editado na gráfica aqui da Câmara e me disseram que só podia ser feito informativo e não jornal político. E está sendo usada a gráfica para um jornal político de autopromoção dos governistas da CPI. Muito bem, senhor presidente. Eu gostaria de discutir um pouquinho sobre a questão dos sem terras. O deputado Cafu, ele tem que entender que ele não é mais oposição, não. Hoje o deputado Cafu é o governo, toma café com o Cristóvão todo dia. Então a solução para o sem terra tem que ser dada pelo governo. E não é difícil se tiver competência. Um governo competente, deputado Cafu,
consegue, pelo menos, minimizar a questão dos sem terras no Distrito Federal, que eu sou totalmente favorável. Agora, de maneira séria, de maneira honesta, e quando o governo é sério, ele faz. Mas nós não temos nenhuma proposta de desenvolvimento agrário aqui no Distrito Federal até então, deputado Cafu. Nós trouxemos aqui essa casa vários sem terras que estão localizados em área pública. Apresentamos ao deputado Cafu, à deputada Lúcia Carvalho, e pedimos providências para que fosse assentado aqueles sem terras. E, no entanto, o governo quietou. Parou e não realizou nada. A questão é só política, deputado. Não é? Nós temos que agir, e o governo não está agindo. Não é? Eu acho que agora, deputado Cafu, com a decisão do PT de montar um escritório aqui no Distrito Federal para acompanhar as ações do Cristóvão, está aqui, Cafu? O PT decide montar escritório no DF para acompanhar Cristóvão. Talvez, com isso aí, deputado, ele possa dar uma solução para o sem terra do Distrito Federal. Agora, não é trazendo, deputado, 10 mil famílias de sem terra do Nordeste que nós vamos resolver, senhor presidente, a questão de sem terra do Distrito Federal. Nós sabemos que nós temos aqui limitação de espaço. E, com a vinda desses 10 mil sem terras do Nordeste, trazido pelo PT, está aqui no jornal, nós vamos agravar mais a situação. Então, é a nítida demonstração que o PT não quer solução. Ele quer criar, simplesmente, o problema para tirar proveito político, só isso. Que se ele quiser solução, ele está com o governo na mão, ele apresenta soluções. Eu gostaria também, deputado, presidente Geraldo Magela, de dizer que eu concordo com Vossa Excelência, dizendo que o deputado Geraldo Magela admite que a Câmara está a reboque do Executivo. E nós estamos a reboque do Executivo. Está aqui no jornal. Então, nós temos que tomar uma atitude aqui, presidente. E essa reunião que Vossa Excelência teve com todos os presidentes de assembleias legislativas do Brasil possa ser o início do fortalecimento do poder legislativo. Porque aqui nós não temos muito pouca força no legislativo. Quando nós fazemos um projeto, senhor presidente, como foi o seu projeto que está sendo tramitado e votado aqui hoje, um projeto autorizativo, o governador vai à imprensa e diz que os deputados são irresponsáveis, como foi o caso do meu projeto de parcelamento da antecipação de férias em 6 vezes. E amanhã, os servidores do Distrito Federal vão ter uma Assembleia Geral para decidir pela greve geral. E uma das reivindicações, senhor presidente, é justamente o parcelamento da antecipação de férias dos servidores do Distrito Federal. E, finalizando, eu gostaria de dar uma resposta também ao deputado Rodrigo Hollenberg, que disse aqui que o governo está realizando, que está fazendo uma escola por dia. Eu gostaria de saber onde estão essas escolas, porque a maioria delas, salas de aulas, a maioria delas foram iniciadas no governo anterior e só está sendo terminada a obra. Lá em Planaltina, por exemplo, não tem uma sala de aula construída por este governo. E a escola número 1, a primeira escola construída em Planaltina, senhor presidente, está em estado precário. A construção não tem condições de receber os alunos que ali vão. E até hoje o governo nada fez para reformar aquela escola e vem o deputado aqui dizendo que está se construindo uma sala de aula por dia. Outra coisa, senhor presidente, que eu gostaria, ao finalizar, é saber de onde é que o governo vai tirar o dinheiro para pagar os 20 minutos em todas as emissoras de televisão para se autopromover, para tentar sair dos 61% que ele está de reprovação pela comunidade. É da bolsa de escola? É dos professores? É da área de saúde? É da área de segurança? Deputado, que ele vai tirar esse recurso para financiar essa autopromoção do governo em todas as emissoras de televisão, para ver se consegue sair, deputado, conclua, dessa situação de 61% de reprovação da comunidade. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem em resposta ao deputado Daniel Marques, que se faz necessário pela vice-presidência. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Senhor presidente, é necessário que faça uma
retificação nas palavras colocadas pelo deputado Daniel Marques, eu queria pedir a ele que a atenção, é que, veja bem, eu só para esclarecer, ontem eu fiz uma crítica à publicação da deputada Maninha no jornal. E eu tenho a responsabilidade sobre a gráfica. Agora, não cabe a mim, como vice-presidente, como responsável pela gráfica, contestar a opinião que o deputado vai colocar no teu informativo. A opinião do deputado é exclusivamente de responsabilidade dele. Não cabe à gráfica tolher a opinião do deputado. Seria um absurdo. Eu, mais uma vez, quero pedir a atenção do deputado Daniel Marques, que fez críticas. A presidência solicita aos deputados... Não, eu queria, pelo menos, a atenção do deputado Daniel Marques, que fez uma crítica infundada e que eu acho... Então, eu quero deixar. Nós temos hoje a colocação do Ministério Público, do TRE, do TSE, dando as diretrizes do que pode ser feito na gráfica, e todas elas encaminhadas a todos os deputados. Quero deixar claro que alguns deputados, inclusive no semestre passado, fez encaminhado. Mais uma vez, eu quero pedir ao deputado Daniel que se atenta a minhas explicações. Todos os deputados receberam todas as informações de como deveria ser encaminhado o seu material à gráfica. Então, está aberto. E eu, mais uma vez, ontem contestei uma posição da deputada Maninha, mas eu não posso impedir que ela emita a sua opinião no jornal, que é de competência exclusiva do parlamentar. Porque, assim sendo, estaria sendo parcial com A ou com B. E quero deixar claro que essa opinião é de livre iniciativa do deputado e também de responsabilidade do deputado. E que está avalizado nos pareceres do TSE e do TRE. Portanto, não cabe aqui à vice-presidência, nem à gráfica, nem a ninguém, qualquer responsabilidade sobre o que estiver escrito no jornal, sobre a opinião do próprio deputado que manda à gráfica as suas colocações. Presidente, uma questão de ordem. Com a palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Eu fui citado pelo deputado Daniel Marques, não estava presente na hora no plenário, e gostaria de respondê-lo. A presidência vai analisar as notas taquigráficas. Solicito a Pela ordem, assessoria de senhor presidente. plenário, Pela ordem, senhor presidente. assessoria de plenário que providencie as notas taquigráficas do deputado Daniel Marques para que eu possa analisar se há amparo regimental no pedido do deputado Rodrigo Hollenberg. Com a palavra o deputado Daniel Marques, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que todo deputado deve zelar pelo nome da nossa instituição, da nossa casa, na Câmara Legislativa. Por isso que eu estou levantando essa questão, com esse intuito, porque já tem deputado fazendo campanha política a partir de agora. Você sabe que o Humberto Lucena quase foi cassado o mandato dele porque usou a gráfica do Qual é a Congresso. questão, deputado? Por favor. É a questão que eu estou respondendo o deputado vice-presidente dessa casa. Deputado Daniel Marques, não é Vossa direito de Excelência. resposta, pela Deputado, ordem que eu pedi. Só para esclarecer que nós Vossa devemos tomar Excelência tem que cuidado ser com o uso preciso do que Vossa Excelência... Cuidado com o uso da gráfica para não acontecer como aconteceu. Senhor deputado, a Vossa Excelência faz parte da mesa diretora como suplente e a mesa diretora aprovou, ainda no primeiro semestre, quais eram os critérios e a responsabilidade, conforme foi esclarecido pelo senhor vice-presidente, é exclusiva do parlamentar que redigir o material. Cabe a Vossa Excelência ou a qualquer outro deputado provocar a mesa para discutir a questão, se for o caso. Eu passo a presidência ao deputado José Edmar. Não, eu vou falar depois a você. Convido para fazer uso da palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
Eu gostaria de voltar a esta tribuna, se possível, no início da semana que vem, para debater assuntos de funcionamento desta casa e até de como nós, deputados, podemos trabalhar pelo zelo da Câmara Legislativa. Mas hoje eu gostaria especialmente de tratar de um assunto que considero da maior importância para o Distrito Federal. Nós acabamos de receber na presidência a visita do cineasta João Batista de Andrade, que é um cineasta conhecido no país e premiado por diversas de suas produções e direções. Dentre elas, nós gostaríamos de citar o filme O Homem que Virou Suco, de 1981, e que foi vencedor do Festival Internacional de Cinema de Moscou, naquele ano recebendo a medalha de ouro, e tendo recebido também o prêmio da crítica do Festival de Nevers, na França, e tendo o ator José Dumont sido premiado como o melhor ator pela participação neste filme no Festival de Huelva, na Espanha. E por que eu venho aqui falar de um cineasta que nos visitou hoje? É porque este cineasta começa a rodar, no dia 19, um filme que será todo rodado em Brasília, que terá no elenco 90% a 95% dos atores e atrizes de Brasília, e que terá na equipe técnica por volta de 90% de profissionais e técnicos também de Brasília. Isso honra muito Brasília. Brasília começa a servir de cenário e de palco para produções da maior importância. Mas nós sabemos que, infelizmente, no próprio Distrito Federal, há uma dificuldade na ajuda de financiamentos de produção como esta. Há uma previsão de que a produção deste filme custará por volta de R$750 mil, com financiamentos que vêm, inclusive, da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Mas, em Brasília, há uma grande dificuldade de se ajudar na produção como esta. Primeiro, porque o governo do Distrito Federal passa por dificuldades de arrecadação. E segundo, porque ainda não há uma tradição do empresariado de Brasília de participar desse tipo de produção. Eu quero dizer que, particularmente, estarei empenhado em que essa produção possa dar certo, porque ela mostrará ao mundo inteiro o que é Brasília, porque 100% da rodagem do filme será feita em Brasília. O cenário é Brasília, que, como bem disse o cineasta, é um dos maiores e dos melhores cenários que se tem para filmar. Eu gostaria de fazer aqui, senhor presidente, uma homenagem aos produtores e aos atores de Brasília que estão também empenhados nesta produção, exatamente na perspectiva de transformar o Distrito Federal, especialmente Brasília, como um centro cultural do país. Eu, durante os 4 anos que aqui estive no meu primeiro mandato, dediquei parte dele ao apoio à produção cultural. E hoje
também me empenharei em manter este trabalho, agora esperando que tenha o apoio dos demais 23 deputados que têm assento nesta casa, porque eu compreendo, senhor presidente, que esta é uma fonte de produção de riqueza, de renda, geração de emprego, e que pode, a médio prazo, trazer também divisas para o Distrito Federal, na medida em que pode estimular o turismo e a nossa produção cultural. Portanto, eu faço aqui este registro com muita satisfação, sabendo que esta produção vem se somar ao esforço de recuperação e de repensar do polo de cinema do Distrito Federal, de reestimular a produção cinematográfica do Distrito Federal, que inclusive conta, dentre nós, com um deputado Miqueias Paz, como ator, como artista, e que tem produzido também, tem participado dessas produções, e que honra muito a Câmara Legislativa e honra muito o Distrito Federal. Eu não poderia deixar de passar em branco este registro, porque considero da maior importância para o Distrito Federal e, sem dúvida nenhuma, será um marco na mostra que o país inteiro verá sobre o que é a cultura e o que é que se pode produzir no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor presidente, deputado Geraldo Magela, que reassuma os trabalhos da casa. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Vai falar, não? Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Manuel Andrade. Concedo a palavra Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o deputado Daniel Marques deve estar ficando muito em casa, deve estar andando pouco pelas ruas de Brasília. Eu tenho a impressão que ele deve sair da Câmara Legislativa, onde ele é um parlamentar assíduo, e deve ir direto para casa, porque ele não tem visto as realizações que têm sido feitas no campo da educação no Distrito Federal. E, deputado Daniel Marques, eu vou lhe dizer com toda a franqueza, tem um ditado que diz que o pior cego é o que não quer ver. E parece que Vossa Excelência não está querendo ver os notáveis feitos por esse governo na área de educação. Basta dizer que nós tínhamos, quando iniciou esse governo, 12.500 pessoas cursando um famigerado turno da fome. Eu, se desse sustentação a um governo que tinha em seu programa o turno da fome, eu me sentiria envergonhado. E hoje, com apenas 8 meses de governo, nós temos esse número reduzido para apenas 2.000 pessoas. E, com certeza, já no próximo ano, nós não teremos mais nenhuma criança nesse famigerado turno da fome. Eu quero dizer também, deputado Daniel Marques, que é preciso reconhecer, e eu tenho certeza que Vossa Excelência fará isso como um deputado sensível e sensato que
que a grande novidade, não só desse governo, mas de todos os governos desse país nesse momento, é a implantação da Bolsa Escola, que hoje já está atendendo em torno de 5.000 crianças e que daqui a mais alguns dias atenderá o Recanto das Emas e São Sebastião, e até o final de 1996 estará implantado em todo o Distrito Federal. E isso é uma questão tão importante, tão revolucionária, que até o presidente da República e o senador José Roberto Arruda estão apregoando, isso já foi objeto de um projeto do senador José Roberto Arruda, de que isso seja implementado em todas as cidades com menos de 50.000 habitantes. E o presidente Fernando Henrique Cardoso, através do programa da Comunidade Solidária, está estudando a implantação em várias cidades do país. Eu creio, o meu prezado amigo deputado Daniel Marques, que a boa oposição, a boa luta, é aquela que seja extremamente exigente com o governo, mas que também saiba reconhecer os grandes feitos em algumas áreas. E na área de educação, eu quero dizer que, como membro da bancada que dá sustentação a esse governo, eu tenho orgulho de dizer que nós implantamos o programa da Bolsa Escola, que nós praticamente acabamos com a evasão escolar, e que nós implantamos a Poupança Escola, um outro programa revolucionário, que fará, que estimula que o estudante estude e tenha bom resultado, para que ao final do seu curso, ele tenha à sua disposição recursos que possam ser investidos em outras coisas. Então, isso tudo é revolucionário. E dizer mais, que os recursos dessa Poupança Escola estarão financiando o Fundo de Solidariedade, que Vossa Excelência, como defensor, que diz aqui, eu tenho certeza que é, de pequenos empresários e pequenos produtores, é esse Fundo de Solidariedade, com parte desses recursos, que vai financiar a geração de emprego e renda no Distrito Federal. Então, além de tirar a criançada da rua, além de proporcionar uma formação escolar, além de dar uma renda a uma família que não tinha, dando dignidade a essa família, esse programa está gerando emprego e renda no Distrito Federal. Então, eu tenho certeza, meu amigo deputado Daniel Marques, que Vossa Excelência saberá reconhecer os notáveis feitos desse governo na área de educação. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de ter o direito de resposta pelas palavras ofensivas do deputado Rodrigo Hollenberg. A presidência vai solicitar as notas taquigráficas. Vossa Excelência ouviu bem, não, eu ouvi a parte intermediária do discurso, não tive condições de ouvir a inicial nem a final. E vou analisar a partir das notas taquigráficas, como farei com todos os pedidos feitos aqui hoje. Vossa Excelência terá a resposta quando eu analisar as notas taquigráficas. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Senhor presidente, prezados companheiros do Boqueirão, que aqui nessa galeria estão. Eu, quando falo do Boqueirão, eu falo com muita alegria de ter hoje o apelido dado por João de Deus aqui, de Boqueirão, de tanto que a gente luta por essa comunidade do Boqueirão. Senhores deputados, eu gostaria de pedir a atenção de Vossa Excelência, porque aqui tem um grupo pequeno de moradores do Boqueirão. Ali estão apenas 7 ou 8 pessoas. E tem um que eu já passei, inclusive, uma declaração para os senhores da Nova Cap, datada de 28 de junho de 1960, do qual eu gostaria de pedir uma atenção especial do deputado Cafu, assim como... A presidência solicita ao deputado Rodrigo Hollenberg, ao assessor de governo, aos deputados. Realmente, a situação nossa aqui em plenário está ficando um pouco... Está ficando um pouco complicada. Presidente, eu restituo a palavra ao deputado Zé Edmar. Gostaria de fazer um relato, porque eu passei uma declaração para os senhores do dia 28 de junho de 1960. Se trata daquele senhor que está ali de camisa listrada, chapéu preto na cabeça,
Sebastião Bezerra, Tião, que mora em Brasília desde 1958. Construiu a barragem, ajudou a construir a barragem do Paranoá. E naquele local mora desde 58. Ali encontrou uma chácara, plantou as suas coisas, cria a sua família e está ali há mais de 30 anos nessa cidade. Então, ali também, outros que moram ali, antigos com 30 anos morando naquela região, ali atrás da barragem. Está aqui uma declaração que prova o tempo que vó mora aqui. Não tem um lote urbano, nunca morou na área urbana, nunca, depois que tem a sua chácara, a sua fazendinha lá com seus 8 alqueires, 8 hectares, vive da terra, e assim são 58 famílias ali. No passado não tinha nada. Para descer lá no Boqueirão, era no lombo do burro. Com muita dificuldade, conseguiu a estrada. Teve o colégio, a luz elétrica, que de certo modo também participei da evolução daqui. Hoje, que o Boqueirão tem alguns benefícios, começam a vir ações de despejo contra essa comunidade do Boqueirão. É uma, que palavra poderia, desumanidade, inexplicável. Como é que um juiz dá uma liminar para tirar um pai de família com 30 anos na terra? Está aqui o exemplo, claro, nessa. Fizemos um projeto de lei pedindo a desapropriação da área, já que a área está em litígio, um litígio que eu contesto e tenho praticamente uma argumentação para dizer que aquela área, aquela documentação é fraudulenta, como quase todas dos grileiros de Brasília. Como é que um juiz dá uma liminar, toma uma decisão de despejo contra essa população em favorecimento a um suposto proprietário que tem todas as características de grileiro, é conhecido e que usa na sua malha de informações pessoa como a Magali, aquela procuradora do Distrito Federal, que é grileira, claramente, em todos os processos, estão reprovados como grileira, é uma das que assessora esse tal de Benedito, esse tal de Mascarenhas, que está expulsando o povo do Boqueirão. E vejam bem, a própria Magali é advogada, gente. Imaginem isso. De um velho de 82 anos que nasceu lá no Boqueirão, gente. Como é que essa mulher tem coragem de fazer um trem desse? E como é que passa desapercebido pelas autoridades de Brasília fatos como esse? Como é que um juiz, como é que eu vou tratar um juiz desse? Como é que quer a justiça que eu respeite a justiça? Como é que eu tenha algum princípio de respeito com a justiça, como um juiz, que nós vamos ao Tribunal de Justiça, ao senhor presidente do tribunal, pedir a ele apenas uma vistoria na área, e ele se nega a fazer a vistoria. Nós fomos lá, levamos 20 produtores rurais lá, ao senhor presidente do Tribunal de Justiça, pedindo a ele apenas uma vistoria para ver que a justiça estava cometendo injustiça com aquele povo. E foi negado. Então aí, nós estamos com um projeto pedindo a desapropriação. Estamos com um projeto pedindo também criar o núcleo rural do Boqueirão. E os senhores podem ter, eu trouxe apenas uma declaração, mas posso trazer toda a documentação. E se os senhores quiserem, a administração regional do Paranoá tem todos os dados, para verem que grau de injustiça que está acontecendo aqui em Brasília com os produtores, com os agricultores, com pessoas que realmente trabalham na terra. E eu quero dizer uma coisa, for tirar aquele povo de lá, eu vou lá para dentro, apoio. E o povo já está claro lá. Eles morrem e matam, mas não vão sair de lá do Boqueirão. Isso está claro na opinião de cada um deles lá. Essa injustiça, a justiça vai ter que arcar com esse grau de responsabilidade. E eu acho que todos nós temos que nos dar a mão para que o princípio de justiça deve prevalecer. Porque não é possível que aqui na capital da República
a apenas nada mais do que 5 quilômetros do Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, se cometa injustiça com homens que ajudou a construção da cidade desde o primeiro dia. Nós não podemos aceitar tal grau de injustiça que é cometida contra os homens mais simples, como é o caso do velho Dudu com 82 anos, que nasceu, que não sabe nem ler, e que hoje uma doutora Magali se coloca na posição de advogada para roubar a terra dele. Galego, e todos vocês que estão ali, gente, me desculpe a posição que coloco aqui, mas a injustiça, essa injustiça não será cometida contra o povo do Boqueirão. Senhor presidente, com a palavra, questão de deputado. ordem. Gostaria de saber se já consultou as notas taquigráficas quanto ao meu direito de resposta. Assim que eu consultar, eu informo a Vossa Eu Excelência. gostaria, senhor presidente, que não desse um tempo muito grande entre o direito de resposta, que é um infelizmente. direito nosso, Deputado, assegurado pela... Deputado, eu solicito a Vossa Excelência que tenha compreensão. A presidência tem sido... Porque se vossa... Não. Deputado, por favor, eu não vou Vossa polemizar. Excelência deixar Eu para dar o solicito direito... que- A presidência não tem outro meio para analisar, a não ser com base nas notas taquigráficas. bem o que o cada A presidência não tem outro meio, não vai ficar polemizando com Vossa Excelência e vai responder no momento em que tiver as notas taquigráficas em mãos. Infelizmente, a presidência não tem. Quem pediu além de você foi o... Foi o César. Não, mas ele pediu ao Daniel ou ao Daniel ou... Você pediu do César Lacerda. A presidência responde ao pedido de direito de resposta do deputado Cafu em relação ao pronunciamento do deputado César Lacerda, indeferindo o pedido. A presidência indefere o pedido do deputado Cafu. A presidência solicita que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura de expedientes que se encontram sobre a mesa. A presidência solicita ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei de autoria do deputado Cláudio Monteiro regula a alienação das terras públicas do Distrito Federal, integrantes de colônias agrícolas transformadas em urbanas e da outras providências. Projeto de lei do deputado Cláudio Monteiro, isenta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, os aposentados e pensionistas com idade igual ou superior a 65 anos, na forma da lei, da forma que determina. Projeto de lei, autoria do deputado Edmar Pirineus, cria o núcleo rural Queima-Lençol na região administrativa de Planaltina e transforma em agrovila aprovada a lei existente e dá outras providências. Indicação do deputado Manuel de Andrade. Sugere ao governador federal a preservação da usina Saia Velha. Indicação do deputado Manuel de Andrade. Sugere ao seu governador a duplicação da L4 Sul no trecho 2 e trecho 3. E L4 Norte no trecho entre o Corpo de Bombeiros e a Universidade de Brasília. Moção do deputado José Dimar. Sugere à Câmara Legislativa Federal solicitar ao Poder Judiciário Federal a instalação do Fórum na região administrativa do Paranoá, RA 7. Projeto de lei do deputado Filipelli dispõe sobre a criação de área para a construção da Capela Nossa Senhora Auxiliadora na Vila Nova de Vinéia, Núcleo Bandeirante. Projeto de lei do deputado Filipelli institui a taxa de laudo pericial e de outras providências. Moção do deputado Filipelli solicita providências
do Poder Executivo do Distrito Federal para que sejam autorizadas em